Fala, gente, beleza? Serviços. O que são serviços? Como que a gente usa eles no React? E por que que de tudo que a gente criou, a gente separou uma faixa, né, na arquitetura para esses serviços? Bom, se a gente pegar aqui a nossa aplicação, vocês vão ver que tudo que a gente tem nela, todos os dados que a gente tem nela, estão na própria aplicação. Ó, se a gente clicar aqui, a gente vê que todos os dados são o que a gente chama de dados mocados, ou seja, os dados que a gente está mostrando aqui não estão sendo consumidos externamente, como é comum em aplicações de front-end. Por isso que elas são chamadas de front-end, elas são só a frente, né, a parte frontal, e elas consomem os dados de uma parte de trás, que é o back-end, que ele provê esses dados, né? Então, os serviços, eles entram nesse papel de que aqui, por exemplo, né, os lançamentos das luvas de boxe não necessariamente estejam aqui dentro com dados mocados, mas venham de uma aplicação externa. Entrando aqui em aplicação, a gente tem essas palavras aqui. Eu não vou abordar elas profundamente nessa aula, por isso eu já deixei destacado para que vocês busquem, tanto nos nossos cursos aqui na Dev Fellowship, temos aulas específicas falando sobre cada um desses conceitos, mas basicamente API, Application Programming Interface, interface de uma aplicação, interface de programação de aplicação, chamadas REST, tá? Então o REST tem a ver com os verbos HTTP aqui, então são chamadas de GET, de POST, de DELETE e de PUT, certo? São os verbos HTTP e elas são baseadas nos resources com esse protocolo, com esse padrão REST, cada uma das funções aqui que a gente pode aplicar numa API, tanto para obter dados, né, que seriam aqui as chamadas GET, quanto para enviar dados, que seriam as chamadas POST, PUT, PATCH, e para deletar também. Então aqui a gente deletaria, por exemplo, o recurso 1, recurso usuários de ID 1. Mas dei uma estudada nisso aqui, porque é bem importante. E aqui, quero dizer que os serviços, eles vão falar com o mundo externo, seja uma API REST, como a gente declarou aqui, tem o GraphQL, que é uma outra forma. Você pode falar com gateways de pagamento, você pode falar com Content Management System de conteúdos, portanto. E daí a gente vai salvar esses arquivos na pasta Service. Geralmente, seguindo aqui o padrão REST, ou seja, para cada recurso, a gente cria um arquivinho. E quais são os recursos, né? Cara, por exemplo, no nosso e-commerce, vamos imaginar que a gente tem users, vamos imaginar que a gente tem products, category, a gente tem o carrinho, né? Enfim, a gente pode ter inúmeros recursos aqui. E nesse caso, a gente criaria um arquivo para cada um desses recursos. Tá, agora a gente trazendo uma metáfora aqui. É como se fosse um telefone, né? O serviço é um telefone da loja. Você está na sua loja e você tem um telefone, que é uma interface, né? O telefone físico. Mas, quando você quiser, você pode pegar esse telefone, se conectar, né, ao digitar o número de uma pessoa. Você se conecta com alguém lá e, a partir daí, você pode enviar informações, ou seja, falar com essa pessoa e receber informações. Isso é um serviço. Mesma coisa aqui no nosso interface. Então, aqui a gente tem o nosso telefone, que é a nossa camadinha de front. Pô, carreguei a página. De onde eu vou pegar esses dados? Cara, do outro lado da linha, né? Que nesse caso aqui seria um serviço de back-end. Tá? Então, essa acho que é a metáfora mais simples da gente aprender aqui o que é um serviço aqui. Beleza? Bom, agora vamos para a prática. A gente precisa de algum servidor, né, alguma API para a gente consumir esses dados. Como esse curso é só de front-end, eu vou usar o que a gente chama de uma API mocada. Vou abrir ela aqui para vocês, que é o JSON Placeholder, mas tem outras. Você poderia criar um servidorzinho interno usando Express, tem várias formas. Mas enfim, essa JSON Placeholder, ela já tem aqui alguns recursos, ó, e vê que ela segue o padrão do REST. E eu vou usar esse recurso aqui, users. Como ela não tem produtos, vou usar o users. E a ideia é que aqui dentro a gente coloque um banner, por exemplo, usuários que já compraram e gostaram, por exemplo. Então a gente cria esse banner e a gente vai consumir os dados aqui desse endpoint, tá? Que serviria como uma API. Tá? Eu vou fazer uma chamada get para cá e isso aqui vai funcionar, beleza? Então, como que dá pra gente fazer isso? Primeiro, a gente vem aqui no curso e aqui no chat a gente pode colar essa URL e falar. Então, eu quero que você
crie um arquivo chamado users service. Coloque esse arquivo aqui na pasta services. Esse arquivo deve usar a biblioteca Axios para fazer as chamadas. Agora que a gente já aprendeu a usar os hooks, eu também quero que depois você crie um hook chamado useGetUsers, que vai ser responsável por obter os usuários. Então esse hook vai chamar o nosso service, beleza? Por fim, quero que você instancie esse hook useGetUsers na página principal, ou seja, app.tsx, beleza? Então, gente, tornando aqui um pouco mais claro. Então, eu quero que você crie um arquivo userService.ts, coloque esse arquivo aqui na pasta service. Então, aqui daria até para a gente service, deixar mais fácil o trabalho dele. Esse arquivo deve usar a biblioteca Axios para fazer chamadas. O que é essa biblioteca? Axios NPM. Uma biblioteca específica para fazer chamadas HTTP. Então, ela tem várias possibilidades aqui. Então, utilizando ela, vou ver aqui, fica muito mais fácil você fazer uma chamada GET, por exemplo. Você só passa o URL, se der certo, então resposta. Se der errado, você pode pegar o erro aqui no cat. Né? Então, voltando aqui, ele vai usar o Axios. Então, já aprenderam aí mais uma biblioteca. Agora que a gente aprendeu a usar o hooks, também quero que você crie um hook chamado useGetUsers, que vai ser responsável por obter os usuários. Esse hook vai chamar o nosso novo service. Por fim, quero que você instancie esse hook, useGetUsers, na página principal, app.tsx. Beleza? Então, sobre essa parte do hook, a ideia é a seguinte, gente. Então, aqui você vai ter o serviço, certo? User Service. Ele vai comunicar lá com o nosso servidor JSON Placeholder. Quem vai chamar ele? Um hook. useGetUsers. E esse hook a gente vai colocar no app.tsx. Ou seja, a gente isolou a lógica aqui, a gente isolou a comunicação com o servidor aqui, e no app.tsx ele só sabe que ele tem que obter esses users. Ele nem vai utilizar ainda, só vai obter. Por que isso é importante? De novo, organização, nossas peças de Lego. Imagina que agora a gente não quer mais obter os users lá do JSON Placeholder. A gente criou o nosso servidor mesmo. Onde eu vou ter que alterar? Vou ter que alterar aqui? Não, eu vou alterar só aqui. Certo? Então fica muito claro a divisão ali de papéis. Então voltando aqui, ele pediu para instalar o Axios. Enquanto isso eu vou buscar. Eu coloquei em inglês, Customers Referral Avatar. E aqui eu quero pegar só essa parte aqui, para a gente já ir criando o componente. Vou copiar, vem aqui no cursor. Ele acabou, a gente já vai ver isso aí. A gente cola aqui. E a gente vai pedir. Crie um componente que vai ser colocado no app.tsx, debaixo das duas seções, que vai ser um componente similar ao da imagem acima. Pode usar qualquer imagem aleatória aí para mocar os usuários, e com uma frase: usuários que já compraram com a DFL Boxing aprovam. Então, o que eu quero dizer aqui? Para ele criar esse componente sem usar os dados. Em outro thread, com outro agente, eu já estou trabalhando em buscar os dados. Vamos ver o que ele fez. Então, primeiro eu vou comitar aqui as coisas antigas. Feito, só adicionei aqui as antigas. E agora vamos dar uma olhada em que esse agente aqui alterou. Primeiro, ele instalou o Axios. Vocês lembram que ele pediu permissão. Então agora a gente já tem a biblioteca no nosso package JSON. Aqui no app.tsx, ele já importou o useGetUsers e já está utilizando aqui, ó. Mas vamos ver o que tem nesse useGetUsers. Então ele tem aqui um estado com todos os usuários, um estado de carregando ou não, beleza, vocês já sabem utilizar estados, e ele tem um estado aqui de erro, certo? Que vai ser ou um texto do erro ou nulo. Aqui ele utiliza o fetchUsers, que é uma função que ele cria aqui no hook. Ele coloca dentro de um useEffect. Vocês ainda não aprenderam o que é o useEffect, mas basicamente ele roda isso aqui assim que o componente é executado. Sempre que o componente for executado, ele vai passar, for inicializado, ele vai passar por aqui. Se você colocar mais dependências aqui, por exemplo, error, ele vai passar aqui na inicialização, uma vez, e toda vez que essa dependência, ou seja, o error, mudar de valor. Tá? Então, essa é a função do useEffect. Se não tiver nada nas dependências, vai passar aqui só uma vez. Então,
Na vez que passar, ele vai chamar fetchUsers, que é essa função aqui. Então, ele aguarda e seta os dados aqui no state dos users, beleza? E aqui ele retorna tudo. Users, loading e error. Tá? Então, essa aqui é a nossa função useGetUsers, que ela é utilizada aqui, lembrando, né? Ela é utilizada aqui no app.testx. E aqui no user service, ele está batendo lá na nossa API /users, certo? Inclusive isso aqui eu nem sei se funciona, tá? Ele foi criativo aqui, mas dá até pra gente alterar isso. Então, como que a gente sabe isso? Ele está usando aqui o Axios, que é a biblioteca que a gente instalou, get. Está tipando a resposta do user e ele está dando o response.data. Vamos dar um console log aqui. Response. Como que essa resposta vem? Então a resposta vem assim, ó. Então dentro de data vem a resposta de fato. Então tem outros objetos que o Axios injeta aqui para nós, config e tal, se a gente quisesse inspecionar essa resposta, mas aqui dentro de data a gente tem os dados. Então esse aqui é o que responde lá do user service. Beleza, então tá funcional. E aqui no useGetUsers a gente retorna tudo. Portanto, aqui no app.testx console log users a gente consegue ver só os usuários. Legal? Uma coisa que a gente precisa corrigir aqui é que essa interface, vocês já sabem, deve ficar em qual pasta? Na pasta types. Então, users tem que ficar na pasta types. A gente vem aqui e pede Ctrl L, ó, aqui embaixo, mova essa interface para a pasta types/user.ts. Ele vai mover, feito. E agora aqui a gente importa o tipo types user, ficou muito mais limpo. Lá em types a gente tem só a interface. Então com isso vocês vão ganhando aí e organizando melhor o projeto. Show! Então aqui está dando certo, lá em app a gente está devolvendo os users, perfeito. E aqui vamos ver se ele criou um componente similar. Legal, ele criou aqui o Customer Testimonials, Get Users, User Service e User, a gente já utilizou. E aqui ó, Customer Testimonials, então ele está esperando aqui, ele está gerando na verdade vários avatares, ele mapeia e aqui mais de 5 usuários que já compraram com a DFL Boxing e aprovam. Vamos ver na interface como ficou. Eu gostei, muito legal. Então, ó, usuários que já compraram com a DFL Boxing aprovam, tá? Ficou bem interessante esse componente. E agora a gente não quer qualquer usuário, a gente quer esses usuários aqui. Lynn Graham, Ervin Hoyle e por aí vai. Vamos ver se a gente tem a foto. Não, a gente não tem a foto, então a gente vai precisar continuar usando as fotos ali. E para mostrar alguma coisa deles, por exemplo, o nome, a gente teria que fazer algum tipo de label. Então, por exemplo, aqui, vamos colocar assim, title, cliente tal, beleza. Vamos ver se agora aparece. Olha lá, cliente 1, certo? Então, aqui eu vou querer esses dados que a gente está pegando lá da API, porque daí faz sentido a gente usar a API para isso, beleza? Então, agora o que a gente vai pedir? Agora, altere o componente Customer Testimonials para receber props users e no title mostre o nome deles. Mantenha a imagem de avatar mock, pois não temos isso na API. Tá? Então, basicamente agora eu estou pedindo aqui para o nosso modelo alterar esse componente aqui. Vou até salvar ele como estava para vocês verem. Para que agora ele receba propriedades. Quais propriedades? A lista de usuários. E aqui, no out, né, no título, a gente vai mostrar o nome desse usuário ao invés desse cliente 1, cliente 2, cliente 3. Certo? A gente só não vai mostrar as imagens porque nossa API não oferece imagens. Tá? Então a gente vai continuar mostrando essas imagens aleatórias. Então aqui ele já definiu as propriedades. Agora ele recebe users. Ele já importou lá de user, ou seja, já temos um bloco de Lego que é usado em 2 lugares. Beleza, aqui ele definiu os users. Aqui ele vai mostrar os primeiros 6, perfeito. Se não tiver usuários, ele vai retornar nulo. Então agora a gente já começa a tratar esse tipo de caso. E aqui, ó, título, user.name, certo? Então aqui a gente espera 2 alterações no nosso componente. Primeiro, que ele não vai... que agora ele vai mostrar o nome. E segundo, que ele vai mostrar aqui, ó, o mais remaining count. O que significa? Antes ele estava colocando mais 5, né? Porque era um dado mocado. Agora, dependendo do número de users que vier do nosso banco, no caso são 10,
ele vai mostrar aqui. E olha os nomes, né? A gente tem aqui os nomes. O primeiro seria Leanne Graham. Vamos ver se deu certo. Leanne Graham. E o segundo, Ervin Howell. Nossa, que legal, mas o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que agora a gente está usando os dados. Né? A gente passou aqui users, beleza? Ele está recebendo isso como propriedade. E aqui no app.tsx, lembra que a gente já tinha os usuários lá em cima, do useGetUsers, tanto que a gente está dando o console log deles. A gente não precisa aqui, no caso, de loading nem de error. A gente passou isso como parâmetro aqui para Customer Testimonials. Tá? Então, assim que a gente usa um serviço. Espero que tenha ficado claro. Alguns dos conceitos eu passei bem levemente, mas vocês se expuseram aí a mais alguns conceitos. Lembrando que se eu não cobri os conceitos nessa aula, procurem por outras aulas aqui na Dev Fellowship que tratem sobre ele. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Beleza? Até mais! Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainafidelis.